Olá, princesas! A paz do Senhor! Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Que bom que você está aqui conosco. Gostaria de saber das princesas que estão aqui, manda um oi para mim, da cidade que você está. E nós vamos conversar hoje, abrir mão do seu eu, sem abrir mão de você. É possível isso? Abrir mão de você mesma, da sua identidade, sem abrir mão da sua personalidade, sem desistir de viver? Isso é possível biblicamente, emocionalmente, espiritualmente? Vamos conversar sobre isso. Queria que você mandasse um oi aí para mim, a cidade que você está falando, tá bom? Temos aqui a Larissa, a Creiciane, a Andréia Souza, a Larissa Nery está aqui, né? A minha companheira, me ajudando aqui na edição. Josiane, a Joyce Luna Araújo está aqui com a gente também. Sejam bem-vindas, princesas. Carol Aloise, Emanuele, lembrando que aqui compartilhar com mais princesas essa live vai ganhar 1 hora de mentoria gratuita comigo, ok? Pessoalmente ou online, como você preferir. Então, compartilhe essa live com o máximo de mulheres que você conhece e depois manda para mim, né, no meu direct, o print para quantas mulheres você mandou, para que você possa ser presenteada com essa mentoria gratuita. E nós vamos falar acerca desta verdade de abrir mão do seu eu sem abrir mão de você. Isso é possível à luz de dois textos bíblicos de Mateus 16, 21 a 26 e também Lucas 10, 38 a 42. E nós vamos estar lendo depois também sobre isso. Além disso, eu vou estar passando toda a parte escrita, toda a base do meu estudo para você que tem o aplicativo do Sistema Templo. É isso mesmo, Sistema Templo com o aplicativo para as igrejas personalizado. Na Igreja Evangélica Projeto de Deus vai estar lá disponível a base. Se você ainda não tem o Sistema Templo, precisa descobrir essa ferramenta de Deus e você também ter, eu vou te mandar esse texto base de tudo que eu estudei para estar falando com vocês, ok? Um beijo, Andréia Sou, tá aqui também, Praia Grande, a Cláudia Gomes, lá do Guarujá, Paz Bispa, Deus te abençoe, Mili Santiago, da Igreja Rio da Vida Church, glória a Deus, seja bem-vinda, princesa Sandra Pereira, de Praia Grande, Larissa de Santos, Vanessa de Praia Grande. Compartilhe essa live com o máximo de princesas. Você vai ganhar 1 hora de mentoria gratuita para você, ok? Cacilda Nery está aqui também, Mili Santiago, Pastor Rafael está aqui, da Igreja do Pastor Rafael, Itabaiana, Sergipe, que bênção! Seja bem-vinda, princesa! Deus abençoe vocês, é um prazer ter vocês aqui conosco. Já estamos aqui com 30 mulheres online. A Tata Gonzaga está aqui também, Esmeralda, seja bem-vinda em nome de Jesus. Princesas, eu queria dar uns recadinhos do coração. Se você quer fazer parte do nosso grupo de mentoria do WhatsApp, que você pode estar sabendo todas as mentorias que nós realizamos, você precisa mandar no meu direct o teu celular e eu vou colocar você dentro desse grupo do WhatsApp e todos os nossos mentorias, as nossas lives, você vai ficar sabendo. Além disso, é lá dentro desse grupo que a gente decide o tema do nosso próxima mentoria. Então, foi dentro desse tema, desse grupo, que nós descobrimos qual era o tema que vocês queriam estudar. Então, se você quer participar desse grupo, você precisa mandar para mim no direct, não precisa ser aqui agora, no direct, o teu WhatsApp, e eu vou estar colocando você nesse grupo, e você vai estar fazendo parte do nosso grupo de mentoria, ok? Além disso, nós vamos estar decidindo também o nosso próximo, que vai ser em outubro, no Outubro Rosa, e aí você vai estar escolhendo esse tema, tá bom? Eu queria começar falando aqui também que a Tati Alcântara está aqui também, a Nath Semijoias está aqui, Projeto de Deus Zona Noroeste, Aline Alvarenga, Coisas de Lulu, todo mundo aqui de Santos, Sheila Alcântara, CVP, Carla, manda aqui de que cidade você é, de que estado você é. Seja bem-vinda, você é uma mulher de ousadia. Eu queria começar falando com você sobre esse tema. Abrir mão do seu eu sem abrir mão de você. Algumas pessoas interpretam de maneira errada o texto bíblico que eu vou ler agora para você.
Mateus, lá no capítulo 16, nós vamos ler do versículo 21 ao 26, e depois nós vamos discorrer o que não é abrir mão do seu eu e o que é abrir mão do seu eu, ok? E vamos também tentar entender o que é o eu. O eu é formado de quê? De personalidade, identidade, de caráter, de temperamento. Do que é feito esse eu? Como você foi construída? Você precisa descobrir para poder até entender o que realmente é abrir mão do seu eu sem abrir mão de você, ok? Temos aqui várias princesas, a Creuza Damasceno está aqui, também a Jéssica Guerra, a Carla, da nossa igreja do Guarujá, Elenir Litter, lá de Dourados, sejam bem-vindas. Ellen Vivian de Santos, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Bem, eu vou ler o texto para você, presta bem atenção. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não, presta atenção nessa frase, não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos entender esse texto, vamos entender esse contexto. Aqui o texto está falando que Jesus disse que para poder seguir Jesus, você tem que negar a si mesmo. Negar a si, negar a você, negar quem você é. O que negar? Que negar é esse? Vamos entender o contexto primeiro de todas as coisas. Jesus estava no final lá da sua parte ministerial, antes de ir para Jerusalém, e ele vai e conversa com seus discípulos. Se você depois quiser olhar, esse texto bíblico também está em Marcos, capítulo 8, versículo 31 a 33, e Lucas, capítulo 9, versículo 22. E no Marcos, capítulo 8, fala que Jesus chama os discípulos e também a multidão. Então, isso que Jesus falou, primeiro, ele não falou só para os discípulos, ele falou para os discípulos e falou para a multidão. Segundo, aqui Jesus está profetizando o que ia acontecer com ele. Por quê? Ele ia chegar em Jerusalém e iria ser crucificado. Ele ia carregar a cruz e iria ser crucificado. Então, aqui ele está profetizando e dizendo para os seus discípulos que se alguém quiser seguir a ele, se alguém quiser entrar em Jerusalém, seguir a ele e depois continuar nessa caminhada seguindo a Jesus, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz. E é interessante que ele fala assim, ó, se alguém quiser, ele não obriga, ele não impõe, não é o autoritarismo. Ele te dá liberdade de você escolher. Você quer? Você quer fazer esse processo da santificação? Porque o processo da salvação, o Espírito Santo de Deus, Deus acrescenta fé ao seu coração através do Espírito Santo para você crer em Jesus. Mas o processo da santificação, o negar o seu eu, isso depende de nós. Então aqui ele coloca, se alguém quiser, não é uma obrigação, é se alguém quiser. Vir após mim. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos tentar entender que negar é esse? Você já parou para pensar? Será que esse negar é abrir mão da sua vida? É deixar de existir? Não. Eu fiz uma lista aqui de 11 itens do que não é negar a si mesmo. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Abrir mão do seu eu, negar o seu eu, não é abrir mão de você e da sua vida.
Segundo, não é desistir de viver. Muitas pessoas estão negando a si mesmo, desistindo de viver, num suicídio. E muitas pessoas falam: não, eu não vou me suicidar, eu sou cristão, eu sei que eu não posso me suicidar. Mas muitas pessoas cometem suicídio branco. Conhece o suicídio branco? É quando você para de tomar a medicação que tem que tomar. É quando você para de se cuidar. É quando você só come besteira e não cuida da sua parte física. Não faz uma atividade física, não tem higiene do sono, não dorme bem, não come bem, não toma as medicações. Então, qual o final disso? É morte. Então, é um suicídio branco. Você está deixando de existir por algum problema emocional seu mal resolvido. E não porque realmente você entendeu o versículo de Mateus 16, 24, que Jesus manda você negar a si mesmo. Terceira coisa, não é negar a si mesmo, o seu eu, você desistir de cumprir os propósitos que Deus tem para você nessa terra. Não é desistir da sua personalidade. Aliás, eu escrevi aqui, trouxe a minha cola, né, porque é muita informação, a diferença de personalidade. Porque abrir mão do seu eu não é desistir da sua personalidade, mas é sim desistir da sua identidade carnal. E nós precisamos entender a diferença disso. Então vamos lá, presta bem atenção. Personalidade é um conjunto único de qualidades que definem a individualidade de uma pessoa moral que determina como ela pensa, age, reage, se comporta. A doutora Larissa, a minha filha que está aí conosco, ela deu um resumo e falou assim: mãe, personalidade é o que as pessoas enxergam de mim. De uma maneira simples, é isso. É o que as pessoas enxergam de você, a sua personalidade. Eu sou extrovertida, eu sou introvertida, eu sou tímida, eu sou falante. É o que as pessoas estão enxergando de mim. Isso é a minha personalidade. Fechou? Entenderam? Para a psiquiatra Bia Barbosa, que eu gosto muito do conteúdo dela, né, da parte científica das explicações dela, eu gosto bastante. Ela fala que a personalidade ela é formada mais ou menos de 50 a 60% da sua herança genética, daquilo que você recebeu, e 50 a 40% do seu caráter. Caráter é um conjunto de qualidades morais e éticas. Tá ligado à parte moral e ética, ok? O caráter moral e ética de uma pessoa, que molda o seu comportamento e as suas decisões. Isso é personalidade, que te torna única. Aliás, por que você está tentando ser igual a todo mundo? Se Deus quis que você nascesse única e vivesse única, com uma identidade aqui no YouTube e aqui no Instagram única. A sua digital é única, ninguém tem igual a você. E Deus quis que fosse assim, para que na sua excelência do seu eu, da sua personalidade, você revelasse Cristo com essa forma única de você ser. Porque Deus te ama muito e foi Ele que te fez. Então, para de querer ser igual aos outros. Só para fechar um detalhe aqui. Identidade. Identidade é a percepção que uma pessoa tem de si mesma. Se a personalidade é a percepção que os outros têm de você, identidade é a percepção que você tem de você mesmo, na sua autoimagem e na sua autoestima. Mas antes de continuar, eu queria pedir para vocês que vocês dão a sua opinião sobre isso. Você entendeu realmente o que é personalidade, identidade? Você está entendendo o que é negar a si mesma? Negar o seu eu sem negar você? Tá fazendo sentido para você? Amém? Dá um joinha aí, põe um coraçãozinho aí, ou manda as suas dúvidas, que também no final nós vamos estar tirando todas as dúvidas, se o nosso tempo permitir, serão todas, se não serão algumas, mas eu queria saber se você está conseguindo entender. Porque antes de eu pensar em abrir mão do meu eu preciso entender que eu é esse. Como que é formado esse eu? Olha lá, colocou aqui, eu percebo o quanto isso é necessário. Com certeza, eu preciso entender. Porque a gente fala,
Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ok, mas tá bom, Jesus, tô negando a mim mesmo, mas eu nem sei quem sou eu. Então como é que eu vou negar uma coisa que eu não sei o que é? Como é que eu vou usar um produto para limpar uma roupa se eu nem sei que ele existe? Como é que eu vou saber que um equipamento funciona com tal função se eu nem tenho equipamento, eu se tenho, eu nunca li o manual? Então nós precisamos entender o que é esse eu, e esse eu é formado pela personalidade, pela identidade. A personalidade está ligada a essa parte genética, essa herança genética, e também a parte dos temperamentos. Então, a personalidade, temperamentos com caráter. E como as pessoas te veem, ok? Resumindo, personalidade, como as pessoas te veem, numa construção de herança genética dos seus temperamentos e também do seu caráter. A identidade é como eu me vejo, ok? Se alguém puder, põe um resumo para mim aí, para que as outras possam pegar esse resumo aí. Quem consegue digitar aí, Larissa? Para a gente pegar esse resumo e ter aí para você. Então, a personalidade, ok? É como as pessoas te veem, formada pela herança genética do temperamento mais caráter, personalidade, que te torna única no mundo. A identidade já é como eu me vejo. Se a personalidade é como as pessoas me veem, a identidade é como eu me vejo, construída pela autoimagem e a autoestima. E construída basicamente nas minhas memórias, as memórias que eu tenho. Por isso que as memórias são tão essenciais. E por isso que às vezes nós temos uma construção errada da nossa identidade, porque nós temos memórias da infância. E as princesas que me conhecem sabem que as memórias da infância, elas podem ser mentirosas, podem ser falsas memórias, falsas verdades das memórias, não falsas memórias, mas falsas verdades da memória. Por quê? Porque na infância eu não tenho razão, eu só tenho emoção. Só que eu pego tudo aquilo que aconteceu comigo e coloco como verdade. E essa identidade, ela vai sendo construída por toda a minha vida. Como que é feita essa construção? Com o meu conteúdo interno, a minha personalidade, mais o meu contexto, aonde eu estou convivendo, mais a minha história de vida, as experiências que eu passei. Isso é a construção da minha identidade. Então eu preciso entender que identidade é como eu me enxergo. É o senso de quem nós somos. E isso é construído através dos valores, verdades, relacionamentos e experiências que eu vivi. Por causa do meu conteúdo, do contexto que eu vivi, o contexto social, o contexto financeiro, o contexto de país, em que país, qual era a cultura que eu vivia, tem todo esse contexto. Além disso, tem a história de vida, aquilo que eu vivi durante a minha vida. O que eu vivi não é igual ao que você viveu. Por que nós somos diferentes? Porque nós somos construídos de maneiras diferentes. E às vezes pessoas que são filhos dos mesmos pais, da mesma mãe, são diferentes. Por quê? Foram construídos com conteúdos internos diferentes e em momentos que a vida do pai e da mãe estavam diferentes, que o contexto familiar estava diferente. Então, por isso que nós somos únicas. A personalidade é como as pessoas nos veem. A identidade é como eu me vejo. Agora, será que é possível essa identidade estar mal formada? É possível que uma faceta da nossa identidade esteja como um monstro e que a gente tenha mais medo e fuja dele do que qualquer outra coisa? Você já percebeu? Comenta aí. Você já percebeu o quanto as pessoas hoje precisam lutar pelo seu eu? Ela tem que impor o que ela pensa, ela precisa impor as verdades dela. As pessoas brigam, as pessoas se tornam inimigas, porque ela quer impor o seu eu no mundo. Você já percebeu isso? Coloca aí para mim se você já percebeu isso. Que a pessoa precisa impor a verdade dela. Sabe aquela pessoa que não leva desaforo para casa? Eu falo o que eu penso mesmo, eu sou sincera. Não, muitas vezes não é sincera, é ignorância, né? Mas é, que bom, Aline, já tentei fazer isso muitas vezes. É isso aí, Vera, é verdade. Deixa eu fazer uma pergunta, presta bem atenção na minha pergunta. Se eu sei quem eu sou,
Eu preciso impor alguma coisa? No mundo, na família, na igreja. Se eu sei quem eu sou, eu preciso impor a goela abaixo quem eu sou, eu preciso mostrar para os outros quem eu sou, eu preciso exigir que as pessoas vejam quem eu sou? Ou eu só preciso me posicionar no mundo? Porque eu já sei quem eu sou, principalmente em Cristo. É isso aí, Lulu. A gente não precisa. É, Andréia, muitas vezes a gente está tentando impor, a gente era assim. Essa era a velha mulher. É aí que entra Jesus na nossa vida. Quando eu sei quem eu sou, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente em Deus, socialmente. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso lutar pelo meu eu. Entendem? Eu só me posiciono no mundo. Eu sei o meu lugar. Deus me deu um lugar. Deus me deu uma alma. Deus me deu uma identidade, uma personalidade. Ele me deu uma identidade em Cristo. Então eu não preciso impor isso para ninguém. Eu só preciso existir. Ufa, fica até mais leve. Já pensou nisso? Fica até mais leve quando você entende quem você é. E aí você não precisa impor ou expor o seu eu. Existem pessoas que elas são escandalosas, elas chegam no lugar e todo mundo tem que ver que ela chegou. Porque ela está precisando ser vista. Quem sabe quem é, não... Opa! Quem sabe... até a Siri está querendo aparecer hoje, olha aqui. Vê se pode um negócio desse. Mas quando eu sei quem eu sou, viu, Siri? Eu não preciso aparecer, porque eu sei quem eu sou. Em Deus. Isso traz uma paz na alma, isso traz uma convicção em Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que em Cristo Jesus nós somos nova criatura. E eis que tudo se fez novo. Se você olhar Tito 3:5, vai falar que através do lavar do Espírito Santo de Deus, nós somos regeneradas e renovadas. Regeneradas é gerada de novo. Não mais na barriga da mãe, mas gerada espiritualmente em Deus. Então, quando eu sou gerada em Deus, eu sei quem eu sou. E eu não preciso impor isso. E aí eu vou viver uma nova vida, é renovada, essa vida que Jesus tem para mim. Porque agora, na maturidade mental, emocional, espiritual, eu sei quem eu sou. E tudo bem se em algum momento eu precisar deixar o meu eu de lado. Eu não preciso impor, mas eu não vou deixar de existir. Então, negar a si mesmo é você negar a sua identidade pecaminosa do primeiro Adão. Não é negar quem você é em Deus, essa nova criatura que nasceu e vive para cumprir os propósitos de Deus. Tá entendendo? Tá entendendo? Dá um joinha, põe um coraçãozinho, coloca se você entende isso, se isso faz sentido para você. Eu queria falar também com as princesas do YouTube que estão aqui, que eu tô falando com as princesas do Instagram, tem as princesas do YouTube, a Gabriela, Angélica, Ivone, Marlene, Rosimar, Maria José e as outras que estão aqui, a Deise Silva, a Vera Pereira, a Marcinha Fã, a Aline Alvarenga. Estão entendendo, princesas? Então vamos lá. Não é você desistir da sua personalidade única. Não é você se autopunir. Tem pessoas que acham que abrir mão do seu eu é se autopunir, é se autoflagelar, é abrir mão do seu eu. Não, não é isso. Não é abrir mão de você, de quem você é em Deus. Não é se autossabotar, se reprimir e evitar qualquer tipo de dor ou conflito. Então,
Fecha a boca, não existe, não está ali, não tem ninguém ali. Isso é negar o seu eu. Não, não é isso. Princesa, presta muita atenção que essa pega a maioria das mulheres e me pegou por muitos anos na minha vida. Negar o seu eu não é se vitimizar. Não é você permanecer sequestrada no cativeiro. Muitas mulheres acham que negar o seu eu é ser vítima de todas as coisas. É porque eu não posso fazer nada. Eu sou vítima, então eu estou negando o meu eu. Não, isso é orgulho, isso é soberba, e isso não é querer assumir suas responsabilidades. Porque quando eu sou vítima, quem tem que mudar é o outro, não sou eu. Isso não é negar a si mesma. Presta atenção, não é diminuir o seu valor, não é se sentir menos. Tem mulheres que acham que negar a si mesma é diminuir o seu valor em Deus. Não. Você é especial, você é alma vivente, você é lavada, remida e comprada pelo sangue de Jesus. Você custou um preço caro de Jesus na cruz. Então não se diminua. Essa não é a vontade de Deus. Além disso, não é se submeter a relacionamentos tóxicos e abusivos. Algumas mulheres acham que negar a si, negar o seu eu, é permanecer em relacionamentos tóxicos e abusivos, de casamentos, de amizades. Por isso, princesa, ore antes de escolher, senão você vai ter que orar dobrado depois que você escolheu errado ou foi escolhida. Mas você precisa aprender a se posicionar. Eu não estou incentivando aqui nenhum feminicídio, nem nada disso, um feminazi, nada disso. Mas você precisa existir e você precisa dizer: eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu concordo com isso, eu não concordo com isso. Se o seu marido for tomar a decisão, ele vai ser responsável como sacerdote do lar. Mas você pode se posicionar e dizer o que você concorda e o que você não concorda. Negar a si mesmo não é permanecer como vítima ou em relacionamentos abusivos e achar que isso você está servindo a Cristo desse jeito. Não é assim, não. Além disso, não é se colocar por último lugar na fila da humanidade. Você conhece a síndrome da Madre Teresa de Calcutá? Conhece? A Madre Teresa de Calcutá, ela existia no mundo se colocando a última da fila. Isso não é saudável. É um altruísmo extremo que esgota você psiquicamente, emocionalmente, em todas as áreas. Te leva a um burnout, te leva a uma depressão, te leva a uma ansiedade. E muitas mulheres, abre bem os seus ouvidos aí. Muitas mulheres fazem isso, se colocam como último da fila, achando que isso é amor. Não, eu vou amar colocando sempre os desejos de todo mundo na frente, porque eu não preciso existir, eu estou servindo a Cristo desse jeito. Não, isso é uma falsa modéstia. Isso não é um amor saudável. Aliás, existe amor doentio, sabia? Não é porque chama amor que tem que continuar assim. Estão entendendo? Coloca aí se você conhece mulheres que amam se colocando como última da fila. Mulheres que amam, fazendo tudo para todo mundo e ela morrendo, deixando de existir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E Ele quer que você viva essa vida na plenitude dessa vida. Ele quer que você sorria, Ele quer que você dance na presença dEle, viva na presença dEle, em plenitude de alegria, não deixando de existir. Além disso, não é puxar todas as responsabilidades para você. Existem muitas mulheres que acham, empolguei que até embaçou o óculos, ó meninas. Tem muitas mulheres que acham que negar a si mesma, abrir mão do seu eu, é simplesmente você puxar todas as responsabilidades para você. Da casa, da família e do ministério. Você conhece mulheres assim? Que acham que estão servindo a Deus, que estão cumprindo Mateus 16, 24, negando a si mesmas, e elas nunca sentam para ouvir uma pregação no culto. Elas puxam todas as responsabilidades do ministério para ela. Ela não cuida do emocional, do espiritual dela. Ela não se alimenta espiritualmente.
Se você for falar com ela, ela está em 10, 7, 20 ministérios da igreja. E ela acha que isso é negar a si mesma, abrir mão do seu eu. Conhece mulheres assim? Coloca aí para mim, para eu ver se você conhece mulheres assim. Saiba que isso não é negar a si mesma. Coloca para mim, deixa eu escutar aqui deixa eu ler aqui se você conhece mulheres assim, que negam a si mesmo, puxando todas as responsabilidades para ela. Então, todo mundo pode comer o bife e ela não precisa, ela come só o ovo. Ela compra sapatos para os filhos, mas ela não compra nenhum para ela. Ela faz tudo no ministério para que ninguém se sobrecarregue, mas ela se sobrecarrega. E ela acha que isso é positivo, não é? Ela está atrofiando o ministério dos outros. Ela está sendo pedra de tropeço no desenvolvimento ministerial dos outros. E isso não é saudável. Conhece mulheres assim? Olha, tem várias colocando aqui que eu conheço. Eita, a senhora bate. A Bíblia diz que Deus faz a ferida e depois ele cura. Eu pedi para o Espírito Santo me ajudar aqui hoje, então é ele que está fazendo. É com luva de pelica, é com muito amor, princesa, porque eu quero que você viva a vida plena que Deus tem para você. Já entendemos o que não é. Vamos entender o que é? Vamos lá? Preparadas? O que é abrir mão do seu eu sem abrir mão de você? Vamos lá. Princesa, quando a gente analisa o texto bíblico, uma aguinha para hidratar. Quando a gente analisa o texto bíblico, quando Jesus fala assim, ó, aquele que quer vir após mim, então, que quer, lembra que eu falei no começo? Ele quer, é uma coisa que você quer, não é uma coisa imposta. Se você quer segui-lo, se você quer viver uma vida de santidade na presença dele, você tem que ir após ele. Então, ele é o seu referencial. É após ele que você tá. E aí você vai negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Algumas princesas, de uma parte bem herege, dizem que tomar a sua cruz é o marido ogro. Tomar a sua cruz é o filho rebelde que você carrega nas costas. Tomar a sua cruz é uma enfermidade que você tem. Não. Tomar a sua cruz é a sua batalha todos os dias para negar o seu eu, sem negar você. Existe uma frase de John Stott maravilhosa que diz assim: crucificados nós fomos, jamais arrancaremos os pregos. Nossa carne já morreu, nosso desejo carnal já morreu, então não vamos arrancar os pregos. Negar a si mesmo é também andar com a certidão de óbito da sua carne no bolso todos os dias. Ou talvez na capa do seu celular, a certidão de óbito. Morreu aqui, ó. A seu eu, a sua carne morreu. É a sua certidão de óbito todos os dias. Isso é negar a si mesmo. Então, quando nós olhamos para o texto, Jesus está profetizando o que ia acontecer com ele em Jerusalém e o que iria acontecer com os discípulos depois e o que está acontecendo conosco. Nós vamos ir até ele porque nós queremos ir até ele, é o desejo do nosso coração a santidade. Nós vamos após ele porque ele é nosso referencial e além disso, nós vamos negar o nosso eu. Que eu que a gente tem que negar? Não é você. Não é a sua essência, o você existir que você tem que negar. É negar a sua identidade adâmica. É negar a sua identidade do pecado. Se você for ver 1 Coríntios 15, 45, ele vai falar sobre isso. Que Adão foi o primeiro homem, mas Jesus veio, ele foi o segundo Adão, e agora nós somos gerados em Cristo Jesus, agora com o Espírito Santo de Deus. Então nós estamos negando a nossa essência e origem adâmica. É isso que nós precisamos negar. Negar a nossa natureza do pecado. A natureza baseada em valores, em verdades, em crenças limitantes, em tudo aquilo que vai te afastar de Deus.
E são crenças e valores dos homens. É só você ir para o texto bíblico, porque ele disse para Pedro: você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. No versículo 23. Pedro estava com pena de Jesus. Pedro não queria que Jesus fosse crucificado. Só que Jesus sabia que se ele não fosse crucificado, nós não íamos ressuscitar. Nós não íamos ter uma nova vida com ele. Ele não iria ressuscitar e dar uma nova vida para nós. Então, Pedro estava com um olhar terreno. Pedro estava com os desejos, as emoções carnais dele. Ele estava com pena de Jesus. E quantas vezes nós ficamos com pena de nós mesmas, numa auto-vitimização, por aquilo que nós vivemos, porque o meu passado foi pior que o seu. Sabe aquela conversa de miséria, aquele papo da miséria? Cada um tem que ver qual foi a miséria pior. A minha dor foi a pior, o que o meu filho fez foi pior que o seu filho fez, o que o meu marido fez foi pior que o teu marido fez, porque eu fui atraída, eu fui abandonada, eu fui... É uma disputa de miséria? Não. Não é para isso que Deus te chamou. E essa era a visão de Pedro. E muitas vezes nós estamos como Pedro, com pena de nós mesmas. Mas se a gente não passar por aquilo, se a gente não negar a nós mesmos e carregarmos a nossa cruz, nós não vamos cumprir o propósito de Deus para nós nessa terra. E essa era a visão. Ele cogitava das coisas dos homens. Então, negar o seu eu é negar a sua natureza de Adão, com valores, crenças, verdades da raiz do pecado de Adão. Isso é abrir mão. Abrir mão dos desejos que foram construídos em nós. Nós falamos sobre uma personalidade, uma identidade, falamos que elas são construídas. E muitas vezes nós estamos sendo construídos por verdades de homens. Nós somos construídos pelas verdades dos nossos pais, pela verdade da nossa sociedade. Então, nós precisamos abrir mão dessas verdades e colocar as verdades de Deus. Lembra que o nosso referencial é Cristo. Qual é a verdade de Cristo? O que Cristo disse no Getsemane? Que seja feita a tua vontade. Então, negar a si mesma é negar as suas vontades. De meninas mimadas, e muitas vezes de mulheres que estão tão enraizadas no pecado, da autovitimização, no pecado dos prazeres momentâneos, no pecado da visão do homem, cogitando das coisas do homem, não cogitando das coisas de Deus. Nós precisamos abrir mão das coisas dos homens e viver a vontade de Deus acima da nossa. O que Jesus disse em Mateus 26, 39. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então eu vou negar, abrir mão do meu eu, daquilo que foi construído, das minhas memórias que foram construídas com verdades cheias de emoção, sem razão e muito menos palavra de Deus. E agora eu vou construir, porque eu fui gerada de novo. Eu estou numa renovação de vida, eu estou vivendo uma nova vida. E aí essa nova vida eu vou viver baseada no meu referencial, que é Cristo. Interessante a gente pensar, para a gente finalizar, depois a gente vai abrir para as perguntas, Lucas 10, 38 a 42 é um texto polêmico e muitas mulheres falam para mim a dificuldade que tem de entender como viver entre Marta e Maria. Aquela que fazia muitas coisas e aquela que queria a presença de Deus. Quando eu entendo quem é o meu eu e que eu preciso negar o meu eu, muitas vezes eu vou ter que abrir mão de uma faxina, vou ter que abrir mão de alguma coisa para poder me aproximar mais de Deus. Mas eu também vou continuar me aproximando de Deus e cumprindo o meu papel, equilibrando essa Marta e Maria, negando, abrindo mão do meu eu, mas não abrindo mão de mim mesma, de você. Fez sentido para você? Entendeu o que é abrir mão do seu eu sem abrir mão de você? Abrir mão do seu eu construído, muitas vezes, com falsos valores, do seu contexto, da sua história de vida, da sua família, daquilo que era verdade lá atrás, mas agora regeneradas, não mais com a natureza de Adão, agora vivendo a vida que Deus quer que nós vivemos.
e a nossa identidade sendo refletida na identidade de Cristo em nós. Isso é negar o seu eu, sem negar quem você é. Única para a glória de Deus. Queria que você colocasse para mim aqui o que você entendeu dessa live, do que nós conversamos, desse texto bíblico maravilhoso, quando Jesus coloca: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Entendi, muito obrigada pelo banquete. Eu sugeri esse tema. Foi a Solange que sugeriu lá no nosso grupo da mentoria. Porque era uma grande dificuldade para mim. Glória a Deus por toda a explicação. Amém. Glória a Deus, Solange. Andréia, amém, Andréia. As princesas aqui. Olha nós aqui. Gabriela, tá aqui. A Gabriela, do pastor Leandro, lá de Praia Grande. A Maria José, a Rose Campos, tá aqui também a Ivone Prado, Marlene Plácido, lá no nosso YouTube. Tem as mulheres aqui também. Eu não esqueci de vocês, não. Josefa Pantaleão. Glória a Deus, sejam bem-vindas. Para mim foi um resumo do que Cristo estava tentando me explicar. Amém, princesa? Eu entendi que não devo me apegar naquilo que Deus mandou eu matar. Amém? E às vezes a gente está apegado a coisas que realmente estão nos matando, porque o pecado nos mata. A santidade, a santificação, ela nos protege, ela nos cura. Porque se nós passamos uma vida inteira acreditando nas mentiras do velho Adão, acreditando nas mentiras do diabo, porque Adão e Eva acreditaram na mentira do diabo e não na verdade de Deus. Então, por isso que nós vamos negar essa identidade, essa natureza de Adão, e vamos para a identidade, a natureza de Cristo em nós. Silvana de Dourados, glória a Deus! Eu entendi que eu preciso me impor e me posicionar. Sim, não precisa se impor, você precisa só se posicionar. Porque quando eu sei quem eu sou, eu não preciso me impor, eu só preciso existir. E para a glória de Deus, isso se torna tão leve, porque eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso exigir que me olhem, eu não preciso exigir que respeitem o meu eu, viu, Gabi? Porque o meu eu existe. E é para a glória de Deus. Achei super edificante, coisas que creio que muitas que muitas como eu pensamos ser banais, mas são pequenas coisas que são super importantes. Olharmos para nós mesmas, agirmos como mulheres amadas. Sim, mulher que é mal amada, que precisa gritar, mulher que é mal amada, que precisa impor, porque nunca ela é ouvida ou vista. Mas uma mulher que foi amada por Cristo Jesus na cruz, o amor de Deus nos constrange. E como diz Romanos 5:8, Deus prova, além dele amar em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Além dele amar, Romanos 5:8 diz que ele prova o amor. A gente quer se sentir amado e quer que o outro prove que nos ame. Jesus amou e provou. Então você é uma mulher amada, completa, e não precisa mendigar o amor de ninguém ou impor algo para alguém. É só existir para a glória de Deus, com a identidade de Cristo. Amém? Princesas, eu queria que você colocasse aqui alguma pergunta que você tem, ou sobre o tema, ou sobre outro tema de mulheres. Se você quer conversar também sobre um outro tema na nossa próxima live, nós vamos estar juntas sempre de 2 em 2 meses. Nós estamos juntas, né? Devido às viagens, a gente não consegue estar sempre, mas de 2 em 2 meses eu estou aqui com vocês. E sempre que também tiver um evento presencial, eu vou estar postando para vocês, tá bom? Lá no nosso grupo da mentoria. Lembrando que você precisa mandar no meu direct o teu celular, se você quer fazer parte do nosso grupo. Já temos 145 mulheres nesse grupo. Se você quer fazer parte desse grupo, mande para mim o teu WhatsApp, eu vou te colocar lá no grupo e nós vamos estar escolhendo novos temas, tá bom? Lá no nosso grupo da mentoria Mulheres de Ousadia. Lembrando que nós estamos aqui, né, com a bênção do apóstolo Luiz, né? Nós estamos com o nosso projeto Avá, que é um movimento de cobertura espiritual e paternidade de pastores e líderes. E eu estou aqui porque um dia eu falei para Deus que eu queria alguém para cuidar de mim. Eu queria uma discipuladora. E muitas vezes as mulheres não entendiam
o discipulado, porque o discipulado você não ganha dinheiro com isso, mas você cuida de pessoas, você cumpre propósitos. E aí Deus falou para mim: você vai ser a resposta da sua oração, e você vai ser para essas mulheres o que você gostaria que alguém fosse para você. Por isso que eu estou aqui, com amor a você e com temor diante de Deus. Amém? Alguém tem perguntas antes da gente encerrar? Eu e a Sara estamos juntas. Oi, Sara! A Carol, aqui ouvindo essa palavra maravilhosa, edificante, glória a Deus. Angélica Agrofólio, Dé Paulino está aqui também, Cláudia Gomes, Josiane está aqui, Beatriz, glória a Deus, a Carla, Jéssica, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Eu vou estar disponibilizando essa live aqui também lá no YouTube, tá bom? Se você quiser compartilhar com outras mulheres. E quem compartilhou mais vai ser sorteada, né? Vai ser sorteada não, porque já ganhou. Quem compartilhou mais, eu vou colocar, inclusive, no meu Instagram, tá bom? Vou colocar lá no Story quem ganhou, quem foi que compartilhou mais a nossa live com mulheres e mande no direct para mim, para eu poder estar vendo quem foi que compartilhou mais. Tem perguntas aqui? Não tem perguntas? Podemos encerrar, então? Eu posso orar por vocês, princesas? Posso abençoar sua vida, sua família, sua mente, sua alma, seu coração, seu ministério, amém? Posso abençoar vocês? Amém, Gabi? Use isso no dia a dia. Sim, princesas, use isso no seu dia a dia. Abrir mão do meu eu é abrir mão da minha identidade adâmica, da minha natureza adâmica pecaminosa, da minha identidade pecaminosa. Mas eu não vou abrir mão de quem eu sou como pessoa, da minha personalidade, daquilo que Deus quis que eu fosse. É que nem Pedro. Pedro era impulsivo, Pedro arrancou a orelha do soldado. Deus não mudou a parte da personalidade dele, não, mas Deus transformou. Como diz Romanos 12, 1 e 2, transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para vocês. Então Deus transformou toda essa impulsividade que Pedro tinha em pregar o evangelho. Então, não precisa abrir mão da sua personalidade, daquilo que te torna única nesse mundo. Mas abra mão da sua identidade adâmica, porque hoje você tem uma identidade em Cristo. Então, se alguém quer vir, desejo. Depois dele e ele como referencial. A si mesmo se negue. Essa sua identidade pecaminosa. Os valores, os desejos da carne, a vontade de vingança, de competir, de comparar, de se vitimizar. Abre mão desse pecado e vive a vida que Deus tem para você. Amém? Eu vou orar com vocês. Amém, princesas? Deus, eu quero te louvar e te agradecer por essa noite. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Deus, que nós possamos entender como mulheres de ousadia, como mulheres de Deus, que nós não precisamos abrir mão de quem nós somos, que nós precisamos existir nesse mundo, que o Senhor quis que cada uma de nós nascêssemos, para que nós pudéssemos, Senhor, refletir a imagem de Cristo nesta terra, Pai. Então a gente não precisa anular a nossa personalidade, anular quem nós somos, mas só a nossa identidade pecaminosa, a nossa identidade que peca, adâmica, Senhor, da nossa natureza que deseja o mal, Pai. Isso sim a gente vai negar todos os dias e vamos viver, Senhor, como o Senhor, o nosso referencial. Deus, como tua serva, eu quero abençoar, Senhor, a mente, a alma, o coração, o corpo das tuas filhas. Senhor, os seus relacionamentos, os seus pais, os seus filhos, os seus maridos, pais. Eu quero abençoar, Senhor, as suas amizades, as suas discípulas, as suas lideradas, Pai, os seus líderes espirituais. Deus, eu quero abençoar os seus ministérios, Pai. E eu quero te clamar, Senhor, que elas possam viver como mulheres de ousadia, que não precisam, Senhor, gritar, impor ou reivindicar, mas apenas existir para a tua glória, refletindo Cristo nesta terra.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu vou disponibilizar tudo aqui que está escrito para você lá no aplicativo do Sistema Templo, no aplicativo da sua igreja. Eu vou estar disponibilizando esse texto lá no Sistema Templo. Então, se você não tem o Sistema Templo, procure aí no Sistema Templo no Instagram e você vai conhecer e eu vou estar disponibilizando. Se você não tem acesso, eu coloco para você lá no grupo do WhatsApp, manda para mim o seu celular. Amém? Deus abençoe vocês, princesas aqui do YouTube, olha lá, Gabriela, Josefa, Maria José, beijo para vocês, princesas. Também a Marlene Plácido tá aqui com a gente. Manda um beijo aí, coraçãozinho, princesas. E continue compartilhando, é para todas as princesas. Não é só para as princesas da Projeto de Deus, que eu sou pastora, mas é para todas as princesas receberem essa live libertadora em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, Daphne, tá aqui também, Angélica Grofólio, a Carla, beijo, Marcela, a Miolaf, Jocely tá aqui também, um beijo para